Olá pessoal, essa é a primeira aula sobre o fascismo. Então, dessas aulas eu vou falar de vários temas relacionados ao fascismo, como esse movimento ele vai surgindo na Itália e como ele vai se espalhar pelo resto do mundo, como ele vai afetar a Alemanha, como ele vai chegar no Brasil e em outros países. Aqui, nessa primeira aula, eu quero colocar as definições e interpretações que os pensadores deram para o fascismo no século XX e no século XXI. Essas interpretações elas são tiradas do livro Anatomia do Fascismo de Robert O. Paxton, que é o livro que eu estou usando como base geral para discutir o básico do fascismo. Eu recomendo para quem quiser ter um básico, um geral, dar uma lida em alguma coisa, se vocês quiserem ler um livro só, peguem esse livro, Anatomia do Fascismo, do Robert O. Paxton. Né? Ele é um livro bem resumido e ele consegue explicar bem o que foi o fascismo e como foi esse movimento na sua época e os movimentos que ele vai influenciar depois do fascismo e quais são os pensadores que trabalhavam sobre o que era exatamente o fascismo, as definições, as interpretações, etc. Então, nessa primeira aula é para falar sobre as definições do que seria exatamente o fascismo, interpretações do que seria esse fenômeno, esse movimento político, dada por diferentes pensadores. Então, aqui a gente vai colocar as definições e interpretações deles e o que a gente pode usar das definições e interpretações deles e o que a gente pode criticar em relação a elas. A primeira é essa questão da marxista inicial. Essa concepção ela vai vir aqui da chamada Comintern, que também é conhecida como Terceira Internacional Comunista. Né? A Comintern ela vai criar uma definição onde, principalmente por causa dos acontecimentos na Alemanha, ela vai colocar com que os marxistas comunistas eles não deveriam se relacionar com os sociais-democratas. Né? A visão ali, principalmente na Alemanha, a partir da visão da Comintern, era que os sociais-democratas e os nazistas eles estariam do mesmo lado. Né? Então se cria ali uma concepção do chamado social-fascismo. Né? A esquerda se divide em duas. Né? Isso já não era daquela época, isso já vem desde a Revolução Alemã, que fracassou quando você teve sociais-democratas indo contra os comunistas e você teve um racha, né? Líderes comunistas foram assassinados, etc. Então você tem uma questão que já vem se desenvolvendo há muito tempo. Né? Isso, a primeira crítica é você dividir a esquerda. Naquela época que o nazismo estava chegando ao poder, você tinha vários sociais-democratas e comunistas que poderiam ter se unido ali. Né? Havia um movimento, na verdade, de combater o nazismo, mas muitas vezes essa ideia de que esses dois movimentos, o nazismo e a social-democracia, queriam coisas parecidas, faz com que você tenha uma divisão maior da esquerda. Né? Você também tinha uma visão da esquerda comunista na Alemanha de que os nazistas eles não conseguiriam ficar muito tempo no poder. Né? Então você teve várias questões ali que vão ser colocadas, que depois vão ser criticadas, né, pelos próprios comunistas logo após a ascensão do fascismo no poder. E você tem também a definição, né, que seria dos fascistas como uma espécie de gangsters dos capitalistas. Né? Então seriam como se fosse uma linha de frente, um pessoal que seria que estaria lá para defender os interesses dos capitalistas. Né? Isso, em parte, é verdade. A gente sabe que os capitalistas eles se uniram aos nazistas, aos fascistas italianos, assim por diante. Isso aconteceu, né? Só que tem uma questão, que é o seguinte: muitos dos capitalistas, principalmente aqueles capitalistas industriais, aqueles capitalistas das terras, etc., grandes capitalistas, eles costumam preferir aqueles autoritarismos mais tradicionais. Né? Então, o autoritarismo, talvez de uma monarquia mais autoritária, de uma ditadura militar, etc. Né? Então isso não explica 100% da questão do fenômeno do fascismo. Né? O Bertold Brecht até ele vai ter personagem que eles eram gangsters, né? Que se aliaram aos capitalistas, e aí você tem uma coisa muito parecida com o fascismo ali no teatro dele. Né? Então essa definição marxista inicial ela vai colocar coisas que são interessantes. Né? Você tem a união dos capitalistas com os movimentos fascistas,
você tem essas questões, mas não explica por que o fascista, ele, quando ele chega ao poder, ele consegue se alinhar aos capitalistas, no sentido que normalmente os capitalistas prefeririam outros tipos de movimentos, menos populistas, né? Porque os fascistas eles têm uma mobilização social muito grande. Os movimentos fascistas eles têm essa questão de ter uma cultura política de massa que normalmente os capitalistas não gostam, porque eles veem isso como dar muito poder para as classes mais baixas, né? Então essa interpretação inicial marxista ela vai ter sua parte interessante, vai ter seus problemas. Você tem lá os representantes dela, da Comintern, né, na época do Stalin, e o Bertolt Brecht, que era um pensador ali do teatro comunista que pensava desse jeito, né? Então não é nem que ela está errada, essa concepção marxista inicial, mas ela tem alguns limites, e aí a gente trabalha quais são os limites dela, né? Depois você tem as concepções marxistas posteriores ou ideias parecidas, né? Alguns pensadores que não são necessariamente marxistas pensam desse modo também, né? Então um deles, né, é o Ernst Bloch, que é o desenvolvimento desigual da Alemanha e de outros países fascistas também. O que ele pensa, o Bloch e outros, eles têm a ideia de que esse desenvolvimento econômico da Alemanha ele teve uma questão diferente, por exemplo, na Inglaterra, que você não teve um fascismo chegando ao poder, no sentido que você tinha na Alemanha, ao mesmo tempo, uma industrialização, uma economia capitalista querendo se desenvolver para ser uma economia capitalista mais desenvolvida, e, por outro lado, você tinha os antigos donos de terra, os capitalistas mais agrários, as antigas elites, né, por assim dizer. A elite que pode ser dita como um resquício da aristocracia, que vai tentando ser capitalista, mas não chega lá no capitalismo desenvolvido mesmo. Então você tem um desenvolvimento desigual. Você tem uma elite mais agrária, uma elite mais capitalista desenvolvida na indústria, e isso é o que leva ao desenvolvimento desses movimentos, né? Então por isso explicaria o porquê, por exemplo, na Inglaterra isso não aparece. Mas a questão é o seguinte, isso não se aplicaria na França, né? Se sim, qual o motivo do fascismo não chegar lá? Porque na França você tinha também um resquício da aristocracia, né? Não tanto quanto na Alemanha, claro. Então essa é uma questão que a gente tem que pensar o quanto o fascismo ele vai se desenvolvendo em países que tem essa questão do desenvolvimento desigual, né? Os países que têm um capitalismo mais desenvolvido, como a Inglaterra, como eu já falei, eles tem movimentos fascistas, mas esses movimentos fascistas não conseguem tanto poder lá, né? Então os movimentos fascistas eles misturam muito a ideologia dessas elites mais antigas com as questões mais modernas, contemporâneas, né? Isso dá um espaço muito amplo de abertura para a cultura do fascismo se desenvolver naquele país. O próximo é a questão da interpretação liberal, né? Principalmente com o Croce, que ele era italiano, né, um pensador muito importante da filosofia liberal, e ele era influenciado pelo Hegel, que era um pensador alemão, que também vai influenciar muito os marxistas e outros pensadores da esquerda não necessariamente liberais, né? Então o Croce, e entre outros, eles ficaram estupefatos com a questão toda aquela questão do fascismo chegar ao poder na Itália, depois na França, e eles vão tentar entender, né? Só que boa parte da abertura ao fascismo veio dos problemas do próprio liberalismo, os limites que o liberalismo estava tendo naquela época, né? Principalmente quando a gente pensa na política de massas, né? O liberalismo ele estava com um grande problema de não ter uma política de massas, de você ter as massas trabalhadoras, da classe média, etc., ou seja, as partes mais baixas da sociedade se mobilizarem para fazer alguma coisa. Você também tem aquele problema dos liberais medrosos, né, que abandonam o liberalismo e vão aderir ao fascismo, né? Então você tem muitos pensadores que são liberais, mas com medo de uma revolução muito parecida com a revolução comunista que deu origem à União Soviética.
eles acabam aderindo a qualquer autoritarismo que seja contra aquela esquerda revolucionária. E quando o fascismo surge, eles se unem ao fascismo, né? Então isso é muito comum nos países fascistas. Daqueles que eram liberais, que defendiam os direitos, o Estado, que o Estado que desse direito de defesa, direito de... Quando você cometesse um crime, por exemplo, você tivesse direito de defesa, como se você tivesse uma propriedade, você tivesse direito de ter essa propriedade sem ela ser tirada de você, o direito da troca de mercadorias, o direito à vida, etc., o direito a ter opiniões diferentes, o direito de ter partidos políticos diferentes e assim por diante, né? Então esses liberais, quando eles ficam medrosos, eles acabam indo para o campo do fascismo ou até mesmo algum outro autoritarismo na época. Eu coloquei como um exemplo a empresa, a IG Farben, né, que era uma grande indústria química alemã da época, que vai ser inclusive uma das empresas que vai lucrar muito com a questão do nazismo. Ela vai ser uma das grandes empresas que vão inclusive lucrar com os campos de concentração. E você tem aquela frase que ficou muito conhecida, né, a partir ali da segunda metade do século XX, mas em relação a esses acontecimentos, que é aquela questão: arranha um liberal e um fascista sangra, né? Então é aquela história do liberal medroso que, quando ele é atacado, ele vira fascista, né? Então essa é a grande crise do liberalismo na época, né? Dos liberais aderindo ao fascismo. Essa era a grande questão. Então aqueles liberais que não aderiram ao fascismo ficaram de queixo caído, né? Basicamente isso que acontece naquela época. Então por isso que pessoas como o Croce, eles vão ter problemas. Então Benedetto aqui, ele vai ter escritos, vai ficar com a consciência pesada do porquê que isso está acontecendo, ele vai tentar entender e tal. E ele também vai inclusive influenciar outros pensadores ali que vão tentar entender o fascismo. O Croce, ele vai influenciar, por exemplo, o marxista Gramsci, né, que era um italiano ali nesse período também. Aí você tem a questão do totalitarismo, né, que era a teoria principalmente difundida pela Hannah Arendt. A grande questão do totalitarismo é que você tem um enfoque muito grande a analisar e ficar comparando o regime da União Soviética, principalmente na época em específica do Stalin, e o fascismo alemão, especificamente do Hitler. Então, a primeira questão de problema disso, de você criar uma definição de totalitarismo e colocar diferentes regimes dentro deles, é que você deixa de lado, no caso dos fascistas, você deixa de lado outros fascismos. Muitas vezes as pessoas que tratam do totalitarismo não consideram, por exemplo, o fascismo italiano como totalitário, né? Então você tem, na verdade, ali dentro do totalitarismo, uma questão mais de comparação, né, de Stalin e Hitler, né, e dos regimes deles. Pra gente, inclusive no meu caso, que quer entender o fascismo, ou entende de fascismo, essa comparação não é muito boa. Algumas características em comum não tornam necessariamente esses regimes iguais, nem parecidos. Então, por exemplo, você tem prisão política no regime de Stalin, você tem do Hitler. Isso torna eles parecidos? Em questão de prisão política, você pode até falar que sim, mas em questão geral, como eles trabalham, como eles funcionam, como eles existem, não, né? Em outros regimes, inclusive regimes liberais, você tem prisões políticas. Essa questão não vai necessariamente transformar aquele país num país totalitário, né? Então você tem também as questões dos fascistas e comunistas têm objetivos diferentes, né? O Hitler, no caso, ele tinha a questão da supremacia nacionalista, de uma raça superior. Já o Stalin, você tinha mais a questão de um socialismo de igualdade mundial. Não existia muito aquela questão de raça. Aquela questão de raça era uma coisa que, no máximo, ela era vista como diferenças de culturas, mas não era uma questão que fosse importante para os comunistas, né? Nem para Stalin, nem para outros comunistas da União Soviética, né? Então, se você quer entender Stalin, União Soviética, etc., a gente tem um outro campo de estudo que é chamado sovietologia. A sovietologia
não é o que a gente vai fazer aqui. Sovietologia ela é feita por diferentes pensadores, livros, etc. Ela tem outras áreas de interesse. A gente até pode falar algumas coisas da União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, de Stalin, etc., se tem relação com o fascismo, mas diferente disso, sovietologia é um outro campo. O modo como a União Soviética, mesmo no período de Stalin, em outros períodos, funcionava é muito diferente de como a Itália fascista, a Alemanha nazista funcionava, então não é uma coisa que a gente vai analisar nesse sentido. Então a gente descarta essa questão de totalitarismo como uma questão factual para a gente, uma coisa que não interfere no como a gente vai tratar o fascismo, né? Aí você tem a questão da interpretação psicológica. Um dos grandes problemas das interpretações psicológicas é que você tem o chamado estudo dos líderes, né? Isso vem muito daquela teoria dos grandes homens, que é uma teoria do desenvolvimento histórico, onde a história se desenvolve por grandes homens. Então Hitler, Napoleão, Stalin, Mussolini, Eisenhower, etc. Então são os grandes homens que movem a história, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que descartar, não que os grandes homens não tenham influência, tem muito, mas não é tão simples assim, né? Então aquelas investigações psicológicas que tentam, por exemplo, psicologizar o Hitler, etc., elas têm problemas porque isso não explica como que ele convenceria as massas, né? Se ele, por exemplo, se ele era louco, como que as massas que não eram loucas foram convencidas por eles. Então esse é o limite desse tipo de teoria. Aí você tem a questão da sexualidade, que é a teoria do William Reich, que vai misturar Marx com Freud, né? Então o William Reich ele vai falar que a população, então ele não vai muito naquela questão dos grandes líderes, a população alemã, italiana, eles tinham uma sexualidade suprimida, né? Então um dos grandes problemas da extrema-direita na época do fascismo italiano, do fascismo hitleriano, era a questão da sexualidade, né? Isso tem muito a ver com aquela outra teoria do marxismo mais desenvolvida, que a gente já tinha falado, do desenvolvimento desigual, quando você tem coisas do passado, então você tem uma ideologia muito agrária, muito conservadora, se misturando com uma ideologia capitalista mais desenvolvida, liberal, das grandes indústrias, do trabalhador industrial, etc., né? Então tem todas essas questões também. E você tem a questão que ele fala que isso causa uma sexualidade suprimida, que é uma questão chave para entender os movimentos fascistas. Isso realmente é uma questão interessante. A gente vê isso muito até nos movimentos neofascistas atuais, essa questão da sexualidade. Os movimentos de extrema-direita no geral, não necessariamente fascistas, têm uma questão de sempre colocar a questão da sexualidade numa questão chave política, né? Da questão seja dos homossexuais, do feminismo, etc. Sempre tem essa questão. Mas é claro que isso não explica tudo, né? Porque você tem aqui a questão que a gente já tinha usado antes, que é a questão da Inglaterra. A Inglaterra era um país mais desenvolvido, capitalista, mas ele também tinha problemas muito graves com questão de sexualidade. A Inglaterra ela tinha ainda uma política muito conservadora, por mais que tinha um capitalismo mais desenvolvido. E mesmo assim a Inglaterra não teve tantos problemas com movimentos fascistas quanto uma Alemanha, uma Itália, etc. Então a questão da sexualidade suprimida a gente pode tratar e vai tratar como um dos temas, uma das coisas que podem causar aderência ao fascismo, né? As pessoas entrarem ou gostarem desses movimentos a partir da questão da sexualidade, mas não é uma peça central como o Reich ele falaria. Você tem outras teorias, né? Você tem a questão do desenvolvimentismo racional, né? Que seria basicamente o seguinte: seria a ideia de que na verdade o fascismo ele seria um movimento na verdade mais racional do que se pensa, e que o fascismo ele colocaria as massas a partir do desenvolvimento político do fascismo para trabalharem em direção a um desenvolvimentismo econômico, né? Então para que as massas trabalhem nas indústrias, por exemplo na Alemanha, desenvolvendo cada vez mais as questões armamentistas, para você ter um desenvolvimentismo, a indústria crescer, a indústria bélica crescer, outras indústrias crescerem,
E aí você a partir da ideologia fascista, você mobiliza essas pessoas para irem para as fábricas, trabalharem, etc. Você junta os sindicatos num só, e aí você faz com que elas estejam sempre bem mobilizadas, etc. Mas isso tem um grande problema. Primeiro que o fascismo, e isso é uma coisa muito interessante que a gente tem que sempre pensar, que é o seguinte: o fascismo ele é um movimento irracional. Ele é um fenômeno irracional no geral. O que seria isso? O fascismo ele sempre tem certas ideias, além de algumas partes mais racionais, talvez de desenvolver a indústria bélica para ter guerra, etc. O fascismo ele sempre tem suas partes irracionais. Ao contrário dos outros movimentos, como os movimentos socialistas, liberais, ou até alguns movimentos mais conservadores, ela sempre tem o fenômeno do fascismo no geral. Ele é um movimento que sempre tem características irracionais. Se a gente pega o nazismo, por exemplo, você tem aquelas características de raça, né? Então é uma coisa irracional você, mesmo naquela época, acreditar nessas coisas de raça ou nessas questões envolvendo superioridade, ou nessa questão de você ter Deus ao seu lado e você pode fazer o que quiser, principalmente naqueles fascismos mais ligados à igreja. Então a irracionalidade é sempre uma coisa que acontece dentro do fascismo. Então esse desenvolvimento racional não se encaixaria com o fascismo. Uma ditadura militar, por exemplo, seria mais interessante para trabalhar com o desenvolvimentismo, né? Um fascismo ele já não faria muito sentido porque tem um fenômeno, uma parte muito grande irracional. Então, por exemplo, o fascismo em muitos momentos ele vai acreditar que como ele principalmente no nazismo alemão, como ele é uma raça superior, ele consegue bater de frente com as outras raças inferiores. Isso leva, por exemplo, aos nazistas acharem que eles iriam derrotar de uma maneira muito mais fácil a União Soviética. Isso vai levar com que os fascistas eles entrem numa guerra contra a União Soviética, e isso vai levar ao fim da Segunda Guerra Mundial, em último caso, quando a União Soviética consegue contra-atacar e chegar até Berlim anos depois e destruir a Alemanha nazista, né? Então existia ali uma ideia de que eles eram uma raça superior, por isso eles eram melhores. Então a questão de você ter uma indústria era interessante, você ter uma indústria bélica lá, mas além disso você tinha uma raça superior. Um alemão ele era muito superior que um ucraniano, que um belorrusso, que um russo, né? E assim por diante. Então sempre existiam essas ideias irracionais que levam a decisões irracionais, como por exemplo atacar a União Soviética, e essas decisões irracionais sempre levam, ou quase sempre levam, a alguma perda para o movimento fascista. Tem a questão da cultura, né, que são aqueles estudos sobre como a cultura daquelas populações podem levar ao fascismo. Esses estudos são interessantes quando você tem os estudos mais locais, né? Então, por que tal cidade na Itália aderiu tanto ao fascismo? Os estudos culturais podem explicar bem essas questões, mas o fascismo ele é um fenômeno que ele vai influenciar muitas culturas do mundo inteiro, culturas que essas são muito diferentes uma das outras. Então a gente não pode sempre usar a questão cultural para entender o fascismo, né? A gente pode entender e usar a cultura para estudar movimentos mais localizados de algum país, de uma cidade, de um estado ou de algum grupo, né? Por que a cultura, por exemplo, artística na Itália, do futurismo, né? Uma parte delas se adere ao fascismo italiano, né? Então a gente pode fazer esse estudo, entender isso e tal, mas no geral, estudando o fascismo como um fenômeno mundial que vai afetar vários países no mundo, isso é muito difícil de fazer a partir da cultura, né? No geral, a gente sempre vai ter coisas do fascismo que são comuns em todos eles. Então a gente tem um movimento que dentro da questão de esquerda e direita, ele estaria na extrema direita, dentro da definição clássica, né, de esquerda e direita, surgida na Revolução Francesa e atualizada com o tempo. Você tem um movimento que normalmente usa de uma questão de um orgulho nacional e de um renascimento de uma nação, né, voltar a um passado místico muitas vezes.
e fazendo isso com o desenvolvimento das tecnologias e cultura moderna daquela época, ao mesmo tempo que eles negam sempre a questão do liberalismo clássico, os direitos individuais, etc. Eles negam a questão que os seres humanos eles podem ser iguais, o ser humano ele está sempre numa luta darwinista social, né? E o fascismo também, ele, por causa disso, ele, além do liberalismo, ele vai negar sempre o socialismo, né? Principalmente aquele socialismo relacionado às esquerdas a partir do século XIX, que tem relação com as classes trabalhadoras, com os sindicatos de trabalhadores, né? Eles até podem usar uma ala da classe trabalhadora como uma linha de frente, membros populares, etc., porque o fascismo ele sempre tenta angariar pessoas das diferentes classes, usando de diferentes métodos para você ter um movimento de massas, né? Então o fascismo, a gente tem que sempre entender que ele é um movimento de massas. Se ele não tem as massas, ele normalmente não consegue chegar ao poder, né? A não ser que ele seja colocado lá como um governo fantoche, como aconteceu em alguns casos na Segunda Guerra Mundial. Mas nesse sentido eles não têm muito apoio popular, né? Então o fascismo ele é um movimento que ele normalmente ele tem isso. Então o nacionalismo de extrema direita exacerbado mistura um pouco de conservadorismo, mais ou menos dependendo do movimento, do lugar, nega todas aquelas questões que o liberalismo trouxe e nega as questões que o socialismo traz também, certo? E ao mesmo tempo ele quer sempre ser um movimento popular, né? Organizar e agariar as massas populares, as classes baixas, médias e inclusive se unir com as indústrias, né? O fascismo ele quer sempre se unir com aquele Estado que já existe, né? Ele é muito diferente, por exemplo, de uma revolução russa, quando os revolucionários russos chegam ao poder, eles destroem aquele Estado antigo, aqueles donos de terra, de indústrias, eles saem de cena e perdem poder. No fascismo você tem um encaixe, né? Os fascistas eles vão sempre tentar se encaixar naquele Estado, naquele modo de produção, naquele lugar, naquela cultura. A partir da próxima aula eu vou usar o fascismo de uma forma um pouco diferente. Eu vou falar de fascismo com F maiúsculo para se referir à Itália de Mussolini e com F minúsculo como fascismo como um movimento no geral que atinge vários países, inclusive a Alemanha nazista, outros movimentos fascistas, inclusive nos movimentos brasileiros, etc. Mas que a gente pode falar que eles são fascistas, mas não necessariamente têm o mesmo nome, os mesmos símbolos, e tem algumas diferenças entre si, né? Não necessariamente os movimentos eles são sempre iguais, e muitas vezes eles batem de frente um com o outro, como foi o caso da Alemanha batendo de frente com o movimento fascista austríaco, né? Então é sempre uma questão que a gente tem que ter em mente, as diferenças e as similaridades entre os movimentos.